Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos para a leitura da semana. Meu nome é Ângela Natel, muita coisa para vocês aqui nesse canal. Aproveite as playlists, os cursos, sorteios mensais de livros. Adquira tudo que você tem direito. É só acessar a descrição de cada vídeo e você vai saber todas as possibilidades. Mas não esqueça de conferir as playlists, porque tem muito material já à sua disposição. Beleza? Eu quero ler um trecho deste livro aqui, Riki Nakar, tema uma reflexão sobre práticas e discursos descolonizadores, da Silvia Rivera Kusikank. E eu quero ler, antes de ler o trecho, eu quero ler atrás aqui, que vai dar uma apresentação à obra. No colonialismo, as palavras não designam, mas encobrem. Em sua análise dos desenhos setencentistas do cronista andino Vanan Poma, Silvia Rivera Kusikank propõe uma sociologia da imagem, ativando o potencial crítico das narrativas visuais que habitam as margens da língua e história oficiais. É importante aqui, ela vai dar a noção do hihi. A autora retoma a memória de uma ancestralidade contenciosa, aquilo que é e não é ao mesmo tempo, invocando uma imaginação política capaz de enfrentar as práticas de dominação contemporâneas. Além de oferecer uma contribuição importante para os estudos anticoloniais latino-americanos, Kusikank nos ensina que um pensar não pode ser separado de um fazer. Não pode haver um discurso descolonizador sem uma prática descolonizadora. E essa observação da Ana Luísa Braga e Lior Zisman Zales vão nos ajudar a perceber que a Silvia Rivera Kusikank, ela não trabalha com questões decoloniais, ela defende que decolonial é moda, né? Pós-decolonial é um desejo, mas ser anticolonial é uma luta diária e permanente. E ela vai por isso, Kusikank vai nos trazer uma sociologia da imagem, esse mundo hippie, que é o mundo que não está preso às leituras hegemônicas da vida, daquilo que nos cerca, né? E, principalmente, nós vamos perceber que quando tratamos de questões anticoloniais, nós vamos observar principalmente o que está sendo silenciado e não apenas o que está sendo dito. Essa é a dica que ela vai nos trazer. E eu quero ler um trecho deste livro da Silvia Rivera Kusikank. Em 1983, quando Aníbal Quijano falava sobre os movimentos e levantes do campesinato andino como pré-políticos, em um texto que oportunamente critiquei, eu estava escrevendo Oprimidos pero no vencidos, uma leitura radicalmente divergente do significado e da pertinência das mobilizações indígenas nos Andes para as lutas do presente. Naquele texto, argumentava que o levante catarista indigenista de 1979 reivindicou à Bolívia a necessidade de uma radical e profunda descolonização em suas estruturas políticas, econômicas e, sobretudo, mentais, ou seja, em seus modos de conceber o mundo. A conclusão a que chegava o livro foi o corolário de uma análise detalhada dos distintos momentos históricos da dominação em nosso país, o horizonte colonial, o liberal, o populista, que subverteram ordenamentos legais e constitucionais e, ao mesmo tempo, reciclaram velhas práticas de exclusão e discriminação. Desde o século XIX, as reformas liberais e modernizadoras na Bolívia deram lugar a uma inclusão condicionada a uma cidadania recortada e de segunda classe, burra. Mas o preço dessa inclusão falaciosa foi também o arcaísmo das elites. A recolonização permitiu reproduzir modos de dominação senhoriais e rentistas que se assentavam em privilégios adscritivos, otorgados pelo centro de poder colonial. Hoje em dia, a retórica da igualdade e da cidadania se converte em uma caricatura que encobre privilégios políticos e culturais
tácitos, noções de sentido comum que tornam a incongruência tolerável e permitem reproduzir as estruturas coloniais de opressão. As elites bolivianas são uma caricatura do Ocidente, e ao falar delas, não me refiro apenas à classe política ou à burocracia estatal, mas também à intelectualidade que adota posturas pós-modernas e até pós-coloniais. A academia gringa e a seus seguidores que constroem estruturas piramidais de poder e capital simbólico. Triângulos sem base que atam verticalmente algumas universidades da América Latina e formam redes clientelares entre os intelectuais indígenas e afrodescendentes. Assim, o Departamento de Estudos Culturais de muitas universidades norte-americanas incluíram os estudos pós-coloniais em seus currículos, mas com um selo culturalista e academicista, desprovido do sentido de urgência política que caracterizou as buscas intelectuais dos colegas da Índia. Embora a maioria dos fundadores da revista Subaltern Studies fosse parte da elite bengali nos anos 1970 e 1980, muitos se formaram no mesmo college universitário de Calcutá. Sua diferença tinha raiz na língua, na alteridade radical que representava falar bengali, hindi e outros idiomas da Índia, com longa tradição de cultura escrita e reflexão filosófica. Por outro lado, sem alterar de forma alguma a relação de forças nos palácios do Império, os estudos culturais das universidades norte-americanas adotaram as ideias dos estudos da subalternidade e lançaram debates na América Latina, criando um jargão, um aparato conceitual e formas de referência e contra-referência que afastaram a discussão acadêmica dos compromissos e diálogos com as forças sociais insurgentes. Mignolo e companhia construíram um pequeno império dentro do império, recuperando estrategicamente as contribuições dos estudos da subalternidade da Índia e de múltiplas vertentes latino-americanas de reflexão crítica sobre a colonização e a descolonização. Internamente, as elites bolivianas adotaram um multiculturalismo oficial, repleto de citações de Quimlinca e ancorado na noção dos indígenas como minorias. No cenário latino-americano, o estopim foram os protestos em massa contra medidas neoliberais na Venezuela, 1989, no México, 1994, na Bolívia, 2000 a 2005, e na Argentina, 2002, que alertaram a tecnocracia sobre a necessidade de humanizar o ajuste. O corolário foi um multiculturalismo ornamental e simbólico, com fórmulas como o etnoturismo, o ecoturismo, que colocavam em jogo a teatralização da condição originária, enraizada no passado e incapaz de conduzir seu próprio destino. Como cortina de fumaça para esconder as negociações da capitalização, em 1994, Gonzalo Sanches de Lozada adota, por meio do seu emblemático vice-presidente, a agenda culturalista do indígena, a descentralização municipal e a reforma da Constituição. Por medo da multidão ou para assegurar a agenda de seus financiadores, as elites se sensibilizaram às demandas de reconhecimento e de participação política dos movimentos sociais indígenas, adotando um discurso retórico e essencialista, centrado na noção de povos originários. O reconhecimento recortado, condicionado e a contragosto dos direitos culturais e territoriais indígenas permitiu, assim, a reciclagem das elites e a continuidade de seu monopólio no exercício de poder. O que significa essa reapropriação e quais foram suas consequências? Os cataristas e indigenistas, baseados no Ocidente andino, tinham uma visão esquemática dos povos orientais e falavam de aimaras, quechuas e tupis-guaranis, ou simplesmente de índios, ao passo que a noção de origem nos remete a um passado que se imagina quieto, estático e arcaico. Eis a repercussão estratégica das demandas indígenas e a neutralização de sua pulsão descolonizadora. Ao falar de povos situados na origem, nega-se a coetaneidade dessas populações, excluindo-as das disputas da modernidade. Outorga-se a elas um status residual, de fato convertendo-as em minorias, reduzidas a estereótipos indigenistas do bom selvagem guardião da natureza. Assim, à medida que os povos indígenas do Oriente e Ocidente se limitam às suas terras comunitárias de origem
e se ongnizam as noções essencialistas e orientalistas, como o orientalismo de Said, né, se tornam hegemônicas e se convertem em adorno multicultural do neoliberalismo. O novo estereótipo do indígena conjuga a ideia de uma continuidade de ocupação territorial, invariavelmente rural, com uma gama de traços étnicos e culturais que vão limitando as condutas e construindo cenários para um desdobramento quase teatral da alteridade. Rosana Barragan chamou essa estratégia cholo-indígena de autoafirmação étnica de identidade emblemática. Mas o discurso multicultural escondia também uma agenda oculta, negar a etnicidade de populações abirragadas e aculturadas, as zonas de colonização, os centros mineiros, as redes comerciais de mercado interno e de contrabando indígenas, as cidades, permitindo às elites, a tecnoburocracia do Estado e as ONGs cumprirem com os ditames do império. Coca zero, erradicação forçada e fechamento dos mercados legais nos trópicos de Cochabamba, leis de propriedade intelectual, reforma tributária, liquidação do contrabando. O termo povo originário afirma e reconhece, mas ao mesmo tempo invisibiliza e exclui a grande maioria da população aimara ou quechua do subtrópico, dos centros mineiros, das cidades e das redes comerciais de mercado interno e contrabando. É, portanto, um termo apropriado para a estratégia de não reconhecer as populações indígenas em sua condição de maioria e de negar sua potencial vocação hegemônica e capacidade de efeito estatal. E essa é uma das muitas reflexões que a Silvia Rivera Cusicanqui traz para que nós pensemos a respeito das próprias designações. Eu, por exemplo, tratei muito e ainda tratava da questão dos povos originários, fixando essa ideia num passado e, ao mesmo tempo, invisibilizando a atuação presente e a repercussão de toda a grande força dos povos indígenas na modernidade. Então, fica aqui a grande dica da leitura da semana, Silvia Rivera Cusicanqui, com a sua luta anticolonial, para que comecemos a rever os nossos próprios conceitos e práticas do dia a dia. Muito obrigada, boa semana a todos e até a próxima.